Olá, eu sou Michel Saia, seja muito bem-vinda aqui no meu canal do YouTube. A conversa de hoje é com o Danilo Sandes, em que ele vai apresentar para a gente as principais dúvidas dos casais com relação ao casamento com efeito civil. Você sabe de todos os processos ou como funciona? Provavelmente não. Então, fica comigo até o final do vídeo, que eu garanto que as suas principais dúvidas serão respondidas. Hoje estamos aqui com o Danilo Sandes, ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre a cerimônia ecumênica com efeito civil. Danilo, muito obrigado por ter aceito esse convite, por esse bate-papo aqui. Imagina, é um prazer. E o objetivo aqui é a gente trabalhar com as principais dúvidas das noivas, né, sobre esse ponto. Mas antes, é claro, né, vem aquele pedido básico de sempre. Se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreva, que a gente gera esse conteúdo aí semanalmente, principalmente agora com foco para as noivas, para você que vai se casar. Danilo, conta um pouquinho da sua história, sobre o seu tempo no mercado, sobre a parte de celebrante, juiz de paz, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Perfeito. Meu nome é Danilo Sandes, eu sou radialista de profissão, mas já não atuo em rádio há muitos anos, e migrei para a área de eventos como mestre de cerimônias e, posteriormente, eu me tornei celebrante de casamentos. Quando me tornei celebrante de casamentos, eu nem imaginava a questão do casamento civil, porque na realidade eu fazia celebrações interreligiosas, enfim, celebrações que envolviam outras situações e não tinha esse foco no casamento civil. Isso aconteceu entre 1997 e 98, a partir do ano 2000 eu me tornei celebrante de casamentos, e é um pouquinho mais de 20 anos atrás, e aí comecei a desenvolver um trabalho. Vim para Nova Odessa em 2011, fui nomeado suplente de juiz de paz em 2012 para o cartório, e hoje eu estou lá em Barão Geraldo, no cartório de Barão Geraldo. Continuo desenvolvendo as minhas cerimônias fora, né? E aí com autorização para fazer o civil, que é um dos focos do nosso bate-papo, né? Bem legal. Então, para a gente começar esse bate-papo, o primeiro ponto que eu penso é assim, que nem você falou, um diferencial que você tem é esse efeito civil. Então, conta pra gente quais são os benefícios do casal realizar essa cerimônia ecumênica já com efeito civil. Perfeito. Na verdade, a facilidade é no inter e no pós. O antes é igual, porque o que acontece, veja, Michel, todo casamento tem que passar pelo cartório. Então o casal, de todas as formas, tem que dar entrada no cartório, esperar correr os proclamas, fazer todo o procedimento junto ao cartório para depois poder, estando habilitado a se casar, fazer a celebração do casamento. Seja ela no cartório, seja ela religioso com efeito civil, seja comigo, uma celebração ecumênica com o civil junto, enfim, todas as formas têm que passar pelo cartório. Porém, a grande vantagem de fazer tudo junto, na minha visão, primeiro, financeiramente, porque a noiva não vai precisar se preocupar com outro vestido, o noivo com um outro traje, eles não vão precisar marcar uma data no cartório para se casar no cartório, eles podem simplesmente fazer tudo junto no mesmo local da festa. Então ela vestida de noiva, ele de noivo, com os padrinhos todos presentes, com os convidados todos assistindo à celebração, e eles vão lá assinar o casamento civil deles e sair de lá casados. Outra grande vantagem é a desburocratização que isso oferece, porque eles vão simplesmente dar entrada no cartório, esperar correr os proclamas, vão retirar a certidão de habilitação e fazer tudo junto na festa, então não precisa marcar data, é muito mais simples, porque quem está ali habilitado a fazer o casamento civil acaba cuidando de tudo para o casal. Você falou com relação a da entrada no cartório e tal. Existe todo um roteiro, um passo a passo. Você poderia comentar um pouquinho para a gente como que é esse passo a passo? Sim. O casamento civil, ele começa a acontecer a partir de 90 dias antes da data do casamento. Então, o primeiro passo é o casal ter a data definida. Definida a data do casamento, o casal vai precisar dar entrada no cartório 90 dias antes, no processo, e aí depois eu vou explicar todos os processos e como funciona, tá? Mas o passo a passo é dar entrada no cartório, o cartório pede 15 dias para os proclamas, a publicação dos proclamas, né? O pessoal já deve ter visto editais de proclamas, e aí diz lá que eles pretendem se casar. E aí, não aparecendo ninguém contrário ao casamento, obviamente, o cartório emite um documento habilitando o casal ao casamento civil, né?
Esse processo ele pode ser feito a partir de 90 dias antes, mas isso às vezes acontece com 30 dias antes do casamento. Tudo depende de cada casal, da ansiedade de cada casal também. E na realidade é importante frisar que depende de como estão os documentos de cada casal, porque pode ser arriscado deixar para 30 dias antes. Então, a orientação que eu sempre dou aos casais que atendo é que eles procurem o cartório a partir de 90 dias já para dar entrada e ficarem livres desse processo. Sim, porque se enroscar um processo aqui, um documento Sim. Ali, o casal tem todo aquele tempo, uma tranquilidade maior aí para cuidar, para não chegar na última hora e falar assim, não, mas hoje o documento que você esperava não dá mais tempo. Isso é bem importante. E com relação aos tipos de registro, como eles são feitos, você poderia explicar um pouquinho para o pessoal também? Sem dúvida. O casamento civil ele é registrado basicamente de 3 formas. Ou diretamente pelo cartório, e aí no caso o casal tem que marcar a data e casar no cartório, ou contratar diligência no cartório, que fica um pouco mais caro, para que o juiz daquele cartório vá até o local fazer a celebração do casamento civil. Essa é a primeira forma. A segunda forma de fazer o casamento é o religioso com efeito civil, então o casal vai dar entrada no cartório, vai traduzir toda essa documentação para a igreja a qual pertence, e aí o padre ou o pastor vai fazer a celebração já com o efeito civil, com validade civil, e o casal sai de lá casado, só que geralmente os ministros religiosos entregam para o casal uma cópia da ata do casamento, do livro, né, da igreja, para que o casal leve de volta para o cartório para proceder o registro e fazer a emissão da certidão de casamento, né? E uma terceira forma, que também é bastante comum nos cartórios, é a conversão da união estável em casamento civil, para casais que já vivem juntos em união estável, a partir de 2 anos de convivência. E hoje em dia isso é declaratório, o casal não precisa ter isso documentado. Antigamente existia uma escritura pública de união estável que era registrada, lavrada em cartório de notas, mas hoje em dia não há necessidade de ter isso documentado no papel. Eles podem simplesmente alegar, na presença de 2 testemunhas, que eles convivem em união estável há mais de 2 anos e aí requerer a conversão em casamento civil. Nessa última, eles não precisam sequer fazer cerimônia. Eles podem simplesmente fazer o requerimento, dar entrada no processo e 15 dias depois de corridos proclamas, a certidão de casamento é emitida e um dos 2 passa pelo cartório só para retirar. Mas eles não escolhem data de casamento também, porque é a data que bater que vai constar na certidão como sendo a conversão do casamento, da união estável em casamento civil. Eu achei bem legal essa colocação, porque às vezes a pessoa nem conhece, né, todo esse tipo de procedimento, e eu acho que essa parte meio burocrática ela gera muitas dúvidas nas pessoas também. Sem dúvida. Outro ponto que eu acredito que o pessoal deve te questionar bastante é com relação ao tipo de regime de comunhão de bens. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Hoje em dia, o que é de praxe, se o casal chega no cartório para dar entrada no processo, Michel, e não fala nada, o que é de praxe é a comunhão parcial de bens, né? A comunhão parcial de bens funciona assim, tudo que é adquirido antes do casamento permanece individual e tudo que é adquirido pelos 2, a partir do casamento, é dos 2, é dividido em igual teor, né? É metade de cada um. Então, por exemplo, se um casal se casa e adquire um apartamento, esse apartamento, se porventura acontecer, lamentavelmente, do casal se separar no futuro, ele é dividido em igual teor, 50% de cada um. Existem outros 2 regimes de comunhão de bens mais tradicionais, que são ou a separação total de bens, para casais principalmente quando envolvem bens familiares, enfim. E existe a comunhão total de bens também. Cada cartório adota um termo de uma forma, mas basicamente é isso. E aí a comunhão total de bens subentende-se que tudo que foi adquirido a vida inteira passa a ser dos 2. Então, entrou no casamento com um carro, metade do carro já é do outro também, tá? É mais raro, mas acontece. O que acontece? Como eu falei, né? O regime tradicional é a comunhão parcial de bens. Se o casal opta por fazer em outro regime de comunhão de bens, o casal tem que lavrar uma escritura pública de pacto antinupcial. Então o casal vai procurar um cartório de notas, que em alguns casos é no mesmo local, como aqui em Americana, e aí o casal vai lavrar esse documento no cartório dizendo, nós queremos que o regime de comunhão de bens do nosso casamento seja, um exemplo, a separação total de bens. Aí eles pagam uma taxa no cartório, lavram esse documento é emitido pelo cartório,
E quando eles vão lá no setor de registro civil do cartório, para dar entrada no processo do casamento, eles têm que informar, olha, nós queremos que o regime de comunhão de bens do nosso casamento seja com separação total de bens. E aí nós temos aqui já lavrada a escritura pública de pacto antinupcial, constando que o nosso regime vai ser esse. E aí o registro civil adota esse regime de casamento. Então existe um processo a mais que ele pode ser feito, ele tem que ser feito antes, mas ele poderia ser feito, por exemplo, no mesmo dia? No mesmo dia, sim. Na maioria dos cartórios hoje em dia, quando já é junto, aqui, Santa Bárbara, muitos cartórios já tem junto, né? Nova Odessa ainda não, Nova Odessa ainda são 2 cartórios separados. Então, se o casal for no cartório de registro civil, vou citar a Nova Odessa como exemplo, se o casal for no cartório de registro civil para dar entrada no processo do casamento lá, e disser, olha, nós queremos casar com comunhão total de bens. Aí lá no cartório, eles vão dizer, então vocês têm que ir lá em cima, no cartório de notas, de títulos e documentos, lavrar uma escritura pública de pacto antinupcial constando isso e trazer para nós. Eles podem sair de lá na mesma hora, ir lá no outro cartório, fazer e voltar com o documento, que ele é emitido na hora. Né? E aí volta com o documento. Eu não sei dizer hoje o custo desse documento, mas eu sei que não é muito baratinho, não. Mas existe a possibilidade de ser feito dessa forma. Perfeito. Tá? Eu acho que mesmo assim, a gente consegue clarear um pouquinho, porque eu, por exemplo, eu imaginava que isso seria algo ali simples. Você escolhe o tipo de regime, você não teria que fazer outra documentação. Sim. Não, tem que ser documentado isso. Tá? Eu acho que os casais também que pretendem casar num regime diferente, também não imaginava esse processo. Então, é um processo a mais aí para você que pretende mudar o regime do tradicional. Uma dúvida muito frequente, até um tanto quanto polêmica, seria assim, qualquer celebrante, ele pode realizar o efeito civil, uma chácara, enfim, ou tem que ser alguma coisa específica? Sim, não, na verdade não. Na verdade o que acontece é o seguinte, ó, nós temos hoje, quem celebra casamento atualmente, né? Nós temos ministros religiosos, de um modo geral, então, padres, pastores, ministros religiosos, juízes de paz, que são nomeados pela Secretaria da Justiça para algum cartório, né? Ou como titulares, ou como suplentes, ou como adocs, enfim. Esses são juízes de paz. E o celebrante social de casamento. Celebrante social de casamento foi uma nomenclatura que surgiu bem mais recente para uma necessidade. Houve uma demanda de casais que, por exemplo, interreligiosos, entre católicos e espíritas, entre católicos e evangélicos, entre evangélicos de denominações diferentes, celebrações homoafetivas, inclusive. Houve uma demanda, uma carência, né, nesse mercado, vamos chamar assim, por um profissional que atendesse a essas classes, né, a esses grupos. E aí o que aconteceu? Surgiu então a celebração social de casamento. O celebrante social, ele não tem validade civil. Por quê? Porque ele não é um juiz de paz de um cartório e tampouco um ministro religioso, tá? Então, eu trabalhei muitos anos, na verdade, desde 2000 até 2012, eu trabalhei somente como celebrante de casamentos. E quantas celebrações eu fiz acompanhado de um juiz, de uma diligência do cartório. Aqui em Americana, por exemplo, quantas vezes eu encontrei com a juíza ou com o juiz do cartório numa celebração de casamento. E aí, no começo da cerimônia, eu iniciava a celebração dizendo, olha, nesse momento nós faremos aqui a celebração do casamento civil de vocês e para isso eu quero convidar aqui a juíza, a meritíssima juíza tal, nesse ato acompanhada pelo escrevente tal. E aí vinha, fazia o civil, terminava o civil, eu deixo vocês com a palavra do celebrante. E eu voltava, pegava o microfone e aí fazia a poesia, contando a história, enfim, aí desenrolava a cerimônia, né? Então, o celebrante, respondendo à sua pergunta, né, de forma bem clara e mais objetiva, o celebrante não tem validade civil. O celebrante ele não tem essa autorização, justamente pelo fato dele não ser um juiz de paz em cartório algum e nem tampouco um ministro religioso, um padre, um pastor e assim por diante. Alguns padres, alguns pastores, isso é uma coisa interessante, têm uma autorização para celebrar fora da igreja. Isso acontece. Por exemplo, a Igreja Católica, antigamente, o que a gente ouvia falar era só da Igreja Católica Apostólica Romana, tradicional. Surgiu, de uns anos para cá, uma vertente da Igreja Católica que é chamada a Igreja Católica Anglicana. E na Igreja Católica Anglicana existem padres que vendem o trabalho fora da igreja para a celebração de casamentos.
a doutrina é diferente da católica apostólica romana. Inclusive, na doutrina da anglicana, os padres podem se casar, eles constituem família, é bem diferente. Mas nada impede do casal, se gostar da doutrina, ter uma celebração religiosa com efeito civil conduzida por um padre da anglicana em qualquer salão de festas. Porque, inclusive, já há alguns bons anos, a Igreja Católica Apostólica Romana proibiu os padres, a arquidiocese proibiu os padres de celebrar fora da igreja, fora do templo religioso. Então, com isso, os padres da anglicana acabaram ganhando um certo mercado, entre aspas, e tendo celebrações por aí, e eles podem fazer com efeito civil, porque é religioso com efeito civil, tá? Então, acho que para o casal que está procurando, que pretende fazer o efeito civil no local, a gente tem que tomar muito cuidado, muita atenção e verificar se realmente o que é falado para eles se realmente condiz com a realidade. Sim, justamente. Se é realmente um padre, se é realmente um pastor que está ali fazendo uma celebração religiosa com efeito civil, perfeito. Ou se é um juiz de paz que realmente está autorizado para isso, tranquilo. Bacana. E um outro ponto que você comentou, quando você faz a celebração ecumênica, tem toda essa parte da historinha, de conhecer um pouco do casal, para que você possa explorar isso na celebração. Fala um pouquinho pra gente como que você faz, como que é essa conversa com eles. O que acontece, Michel? Eu acredito que cada casal é diferente do outro, cada casal tem uma necessidade diferente, cada casal tem uma história diferente. Então eu gosto de trabalhar isso de maneira bem personalizada. O que eu costumo fazer é uma primeira reunião com o casal para conhecê-los melhor, para saber qual é a real necessidade deles, para entender qual é o contexto da celebração que eu tenho que levar para esse casal. Depois, faltando 30, 40 dias para o casamento normalmente, para estar bem fresquinha a informação, eu mando um questionário por e-mail para cada casal. Esse questionário, ele me direciona em alguns pontos muito importantes. Então eu costumo até brincar com os casais, eu digo assim, olha, vocês não vão saber exatamente o que é que eu vou dizer lá na hora, mas com toda a segurança de saber que eu vou respeitar à risca o que vocês me mandam no questionário. Porque eles têm o elemento surpresa na celebração, tem todo aquele charme, toda a emoção da celebração, mas eles não sabem exatamente o que eu vou dizer. E aí, nesse questionário, é onde eu peço para eles contarem novamente um pouquinho da história deles, resumidamente, para eu recordar a conversa que nós tivemos, por exemplo. Eu pergunto qual o direcionamento religioso deles, porque, como eu disse, as minhas celebrações são 100% ecumênicas, completamente neutras de doutrina religiosa, e não cabe a mim impor doutrina religiosa a ninguém, né? Eu estou ali como um juiz de paz, como um celebrante, e a gente entende que o Estado é laico e que a gente não pode envolver doutrina religiosa, muito embora eu tenho muitos casais que me pedem, por exemplo, Danilo, você pode fazer uma pequena leitura bíblica? Nesse questionário eu pergunto, vocês querem? Né? Existe algum texto específico que o casal deseje que eu utilize? É muito comum os casais me direcionarem, nossa, eu adoro 1 Coríntios 13, de 4 a 7, é bem tradicional, né? O amor é sofredor, é benigno, enfim, o que acontece? Quando eu faço uma leitura bíblica, eu faço como uma citação. Como eu disse, eu não sou um ministro religioso, não cabe a mim impor doutrina religiosa, nem tampouco explicar o que o texto quer dizer. Mas eu faço a citação. Então, normalmente nas minhas celebrações, a gente tem poesia, filosofia, a gente tem um pouquinho da história do casal contada de forma poética, acaba tornando o momento mais especial, mais emocionante. Faço a leitura bíblica quando o casal me pede, né? Tenho também muitos casais que falam, não quero nada disso. Quantos e quantos casais eu atendi onde um dos dois ou os dois eram ateus, por exemplo. Então cabe a mim respeitar e não ter nada disso, né? E até porque, como eu digo, mesmo fazendo uma leitura bíblica, não é uma cerimônia religiosa. Porque quando eu faço a leitura como uma citação, é da mesma forma que eu leria uma poesia. Eu faço aquela citação e depois eu parto para um momento de aconselhamento ao casal. Falando sobre amizade, sobre paciência, sobre respeito, sobre paciência, sobre cumplicidade. Paciência. Você já é casado, não? Não. Paciência. Paciência é fundamental. Então, eu costumo brincar com os casais, eu digo assim, as cerimônias acabam se tornando leves, mais agradáveis, muito descontraídas, muito gostosas para todo mundo. É muito comum eu sair dos lugares com as pessoas comentando, nossa, que delícia, eu ficaria aqui horas te ouvindo falar. Eu digo, não ficaria não. Brincadeira. Mas enfim, e assim, de uma forma muito gostosa trazer isso, né? Outra coisa que muita gente questiona a respeito desse roteiro, por exemplo, eu pergunto lá no questionário,
Vocês querem que eu conduza alguma oração? Normalmente eu aconselho só o Pai Nosso, que é universal, tem em todas as Bíblias, né, em linguagens um pouco diferentes, mas que dá para a gente conduzir numa boa. Deixa o casal assim muito à vontade para escolher se quer ou não, se quer alguma outra oração ou não, e inclusive se quer alguém da família conduzindo esse momento. Então é muito comum nas minhas celebrações eu chegar nesse momento, por exemplo, de troca das alianças, finalizar a troca das alianças entre um casal e aí depois anunciar, olha, nesse momento nós queremos convidar a vir aqui à frente, fazer uso da palavra, em um momento de reflexão, para que todos nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, cada um à sua maneira, né? Agradecendo pela vida desse casal e pedindo pela união deles, pelo casamento deles, né? Que Deus abençoe a união deles. Então quero convidar aqui o pai da noiva, ou enfim, tio, e várias situações assim já aconteceram. Como já aconteceram situações, aqui em Americana, alguns anos atrás, eu fiz uma celebração que mais ecumênica seria impossível. Porque na mesma celebração eu contei a história do casal, fiz a entrada das alianças, e aí nós tivemos dois momentos da cerimônia. Em um momento eu chamei um padre, que era muito amigo da família do noivo, naquela época ainda podia, pelo menos uma participação alguns fazem, né? E aí o padre fez uso da palavra, fez uma pequena leitura da Bíblia, deixou uma mensagem, e em seguida eu retornei e chamei um pastor da Igreja Batista, que era o vínculo da família da noiva. Enfim, e aí acabou agradando a todo mundo, porque nós tivemos uma cerimônia com a participação de um padre e de um pastor, né? Isso também pode ser feito. Então depende muito de cada casal e da necessidade de cada casal. Por isso que é importante essa conversa, esse questionário, para que você faça aquela cerimônia bem com a cara do casal. Né? Exatamente, exatamente. Essa é a ideia. Mesmo se tratando de uma cerimônia mais tradicional, você consegue fazer toda essa personalização. Sim, porque na verdade, o que acontece em relação à questão de ser uma cerimônia tradicional, né? Por si só, ela já foge do tradicional. Porque quando a gente fala o termo tradicional, muitos casais pensam na cerimônia da Igreja Católica ou na cerimônia da Igreja Evangélica X ou Y ou Z, né? E quando a gente fala da celebração conduzida por um celebrante, que seja um celebrante social ou que seja, né? Essa celebração, ela foge do contexto do tradicional, porque ela já acaba se tornando uma cerimônia mais poética, né? Mais íntima para o casal. Eu já ouvi diversos casais dizerem assim, olha, eu optei por contratar um celebrante porque eu queria uma cerimônia que nos envolvesse mais, que contasse um pouco mais da nossa história, que tivesse essa cara, né? Eu já tive cerimônia de casamento de eu estar saindo e, por exemplo, algum convidado que está lá vem conversar, poxa, que legal, tá? Você é amigo do noivo ou da noiva? Você é amigo de infância deles, né? Os conhece há quanto tempo? E eu digo, não, eu não os conheço. Eu sou um profissional, eu estou aqui para conduzir o momento, enfim. Então, gera essa sensação gostosa de intimidade, né? De conhecer o casal a fundo, de falar sobre o casal com propriedade, com tranquilidade, de conduzir o momento com tranquilidade. Eu acho que esse é a palavra-chave, né? Não, perfeito. Danilo, eu acredito que esses pontos que a gente trabalhou aqui são as principais dúvidas aí com o casal, com os casais, mas de qualquer forma, tanto eu quanto você, a gente se coloca à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar procurando a gente, ou coloca aqui embaixo nos comentários, ou nas nossas redes sociais que a gente divulgou aqui também. E a gente vai ficar muito feliz em estar respondendo. Sem dúvida. Danilo, para a gente finalizar, deixa alguma mensagem para o casal, para o pessoal que está assistindo a gente? Com certeza. Eu vou falar um pouquinho sobre esse momento, então, que a gente está vivendo, né? Um momento de pandemia, um momento de incertezas, de dúvidas, né? Então, a minha mensagem para vocês é que tudo isso vai passar. Não desistam dos seus sonhos. Existem vários formatos de celebração diferentes acontecendo, né? Mais intimistas ou envolvendo poucos convidados, os pais, os irmãos. E você pode realizar o seu casamento e ter todo o registro disso, fotograficamente, cinematograficamente, enfim. Você pode fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais leve. Não desistam do sonho de vocês. Isso tudo vai acontecer. Ou hoje ou amanhã vai acontecer, vai ser lindo. Eu tenho certeza disso. Perfeito.
Perfeito. E vai acontecer. Né? A gente trabalha para isso, né? Para estar motivando, para estar mais próximo do casal. Com certeza. Gente, se você, agora vem aquele pedido novamente, se você curtiu o conteúdo, se você se identificou com o conteúdo, clica aqui embaixo, deixa aquele like, compartilha o vídeo com aquela amiga que vai casar, que eu acho que vai ser muito importante, tanto para você quanto para ela. Danilo, muito obrigado novamente. Eu que agradeço, por Magino. estar aqui junto com a gente e até o próximo vídeo.